Olá, jovem, seja bem-vindo. Aqui é professor Gui Brits em mais uma videoaula para as oficinas de mecânica de moto para você, jovem do MSE. É isso aí, jovens, sejam bem-vindos, curtam o vídeo, deixem suas dúvidas no comentário e contem com a gente para solucionar qualquer dúvida. Tragam suas opiniões e sugestão através do seu técnico de referência. Beleza, jovem? É isso aí. Hoje, nessa videoaula, a gente vai falar de um tema muito importante, não só para o mecânico, mas também para o cliente ou para todo aquele que deseja ter uma motocicleta. E antes de ter essa motocicleta, você já tem que tomar diversos cuidados que vão assegurar você fazer um bom negócio. Um negócio que você não vai se arrepender. Um negócio que vai compensar cada real investido naquela moto. Um negócio feito às claras, um negócio honesto, certo? E como a gente chega nesse negócio certo e honesto? Com a ajuda de você, profissional da mecânica de moto ou mecânico. Sim, jovem, essa videooficina de hoje será a respeito do segredos de um mecânico na hora de comprar uma moto. Todos os temas de hoje vai ser em prol desse assunto. Você consegue imaginar que existem segredos, que existem marcas, que existem traços que só o mecânico sabe identificar num veículo? Mesmo que ele esteja dizendo outra coisa na quilometragem, mesmo que ele esteja dizendo outra coisa nos pneus, ainda assim existem dicas, existem segredos que não tem como ser escondidos de um olhar afinado, de um olhar profissional, que é o olhar do mecânico. Hoje a gente vai falar dessas peças que apresentam desgastes de acordo com o uso ou com o ano de fabricação, trazendo então um cenário transparente para aquele que quer comprar a moto. Essa oficina, jovem, é para você, para o seu cliente, não ser enganados de acordo com a quilometragem do painel ou com aquela boa conversa de vendedor. Não será enganado. A partir de hoje, os negócios que você fará serão justos. Justos porque ele estará à clara do negócio, ok? Então vamos lá, jovem. A moto, meu jovem, assim como o ser humano, ela envelhece, certo? Ok, beleza. E quando chega na velhice humana, o que acontece? Algumas doenças são comuns na velhice, sim? Beleza. Com a moto, galera, não é diferente. Assim que a moto vai envelhecendo, ela vai apresentando folgas em diversas peças, ela vai apresentando dano em outras peças de vedação, ela vai apresentando mudança de cor, ela vai apresentando dificuldade de encaixes, de acabamento, ela vai apresentando desgastes de parafusos que são muito utilizados, e isso é impossível uma pessoa que queira ludibriar outra simplesmente maquiar todos esses defeitos. Ou só seria possível se você estivesse comprando um veículo restaurado, um veículo que foi 100% desmontado e todas as suas peças foram recondicionadas a fim de montar um veículo restaurado. Para esse sim, nós teremos essa grande oportunidade que os restauradores são capazes de fornecer. Para os outros, jovem, é comum que, se a peça não é vista, ela também não é lembrada. E é justamente essas peças que o ludibriador, que o esperto tenta nos enganar, que é a que vai nos trazer essa real história. Ou seja, assim como nós humanos, todas as cicatrizes que a gente adquire na nossa vida diz muito da nossa história. Todos os desgastes que uma moto tem diz muito sobre quanto ela andou e em que situação. E é nesse tema hoje que a gente vai começar o debate da primeira parte a respeito dos segredos de um mecânico na hora de comprar a moto. Acompanhe comigo! Desgastes que só a alta quilometragem causa. Esse é o nosso tema a ser discutido nesse momento e a gente vai iniciar por uma peça
não menos importante e muito essencial, que são os retentores e guarda-pós. Ô professor, mas se o retentor tem a função de manter o fluido ou dentro ou fora dele, é possível que a moto circule com retentores danificados? Sim, além de ser possível, é muito comum e existem retentores que não são substituídos. Vou dar um exemplo para vocês. É esse que eu trago na nossa apostila que você, jovem, acompanha na descrição do vídeo. Nessa seta eu aponto para este retentor aqui da roda dianteira da moto. Ele é conhecido como guarda-pó. É o retentor que vem antes do rolamento, que tem como função bloquear que as impurezas de fora, seja água e sujeira, entrem no rolamento, ok? Porém, galera, isso não é um retentor tão fácil de ser achado, muitas vezes só original sob encomenda. E como é um detalhe que de imediato não imobiliza a motocicleta, é com o passar dos anos que ele vai prejudicar o rolamento, muitas vezes o valor dele é mais caro que o próprio rolamento. Então ele é recolocado, ok? A quantidade de vezes que ele é recolocado, ele vai apresentando então folgas, tá? Nessa imagem no ponto circulado, o que eu quis dizer é que entre o eixo da roda e o disco de freio existem 3, 4 milímetros de folga desse retentor. Ele está literalmente alargado, ele está literalmente não está vedando, então, o rolamento em relação ao eixo. Logo, esse é um tipo de desgaste que você só vai encontrar numa moto acima de 50 mil quilômetros, ok? Então, mesmo que o vendedor diga que essa moto aí tem 20, 30 mil, esse vai ser o primeiro passo a se observar para não sermos ludibriados com o estado do guarda-pó, do retentor da nossa roda dianteira ou traseira. Já vai nos dizer muito sobre ele. Tá acompanhando, jovem? Tão simples, mas tão importante, não? Sim! Qual que é mais um passo, mais um ponto que a gente tem que observar numa moto quando vai comprar ela? Se o vendedor está ali alegando que essa moto tem pouca quilometragem, é claro que ela sofreu poucos danos. Porém, existem peças que dificilmente são substituídas, que são as peças íntimas da moto. Entre essas peças que a gente vai citar no decorrer desse vídeo, a primeira que eu chamo a atenção para a gente são os manetes do guidão, que são exatamente as alavancas do guidão, tá? Para quem não se lembra o que é manete, são essas duas peças aqui, ok? Embreagem e freio dianteiro, para o caso da Honda 150. Nas scooters são freio dianteiro e freio traseiro, também no guidão, ok? E existem até motos sem embreagem aí, sem o uso do manete da esquerda, só tendo o da direita, beleza? Então, jovem, imagine comigo, se essas duas peças, se essas duas alavancas estão nas extremidades do guidão, o guidão, por sua vez, está em cima do eixo dianteiro, em cima da roda dianteira, é comum que toda a trepidação que essa moto receba, né, seja transmitido para o guidão da motocicleta. Como o guidão está apoiado, está firme sobre a nossa pegada, fazendo a pilotagem, sobra o que então? As trepidações sobre os manetes. Sim, os manetes, seja andando, seja parado, eles sofrem trepidações o tempo todo. E pelo seu próprio peso, eles acabam desgastando o seu encaixe, tá? Conhecido como manicoto, ok? Então, o manete desgasta a pista de assentamento do manicoto, fazendo com que eles fiquem caídos, ok? Com muita folga, trazendo trepidação, trazendo ruído, e até mesmo a posição com que eles ficam caídos, muitas vezes, traz problema ao relé de freio, que é instalado no freio dianteiro, ok? Aquela peça que, quando a gente freia, acende o farol de trás. Se esses manetes tiverem muitos gastos dentro do manicoto, eles atingem um ponto diferente da onde deveria, não acionando o relé de freio, ok? Temos aí então
traços de uma motocicleta que claramente não é uma motocicleta de 15, 20 mil quilômetros usados. Claramente, estamos falando de uma motocicleta com uma alta quilometragem. Então, se o vendedor está ali fornecendo para você a mosca branca, a baixíssima quilometragem, e você, mecânico profissional, já se atentou nos guarda-pós que existem no rolamento de roda, já se atentou à folga que existem nas duas alavancas do guidão de manete, você já está tendo um diagnóstico muito mais afinado a respeito dessa moto, certo, jovem? Mas não para por aí. Além da folga dos manetes, a gente pode encontrar outras dicas. Dicas essa que trata-se de segredo. Segredo esse porque nem o dono da moto muitas vezes sabe. E do que a gente está falando? A gente está falando da presença de alguns plásticos transparentes de proteção, ok? São plásticos que protegem o fio ao longo do chicote, que se encontram muitas vezes embaixo do tanque, na lateral das carenagens, embaixo do banco, e nem o proprietário da motocicleta sabe que existe esses tipos de plástico. E tanto eles protegem ali alguma área que possa sofrer infiltração de água, evitando curto-circuito, quanto também protege os conectores que vão na ponta, isolando ele para não encostar em outro, dando choque. Esses são os plásticos de contato, são os plásticos transparentes. Olha só, jovem, nessa imagem. Aqui eu deixei essa imagem para mostrar que existem diversas peças, ok? Embaixo dessas carenagens e entre essas peças existe este, parecido com um abajur, um copo, que protege os conectores próximos à bateria. Para substituir esse plástico é necessário simplesmente que você corte o chicote no meio, ok? Ou corte todos os conectores da ponta desse. E você jamais fará isso em um chicote que está funcionando. Então, por sua vez, a não ser que o proprietário tenha substituído todo o chicote, você vai conseguir enxergar com amarelamento e com a rigidez que ele vai ficando duro, a quantidade de ano e de tempo que ele ficou exposto às condições como sol e chuva, beleza? Então, trata-se de um segredo do mecânico, que são os plásticos transparentes de isolamento dos conectores que se encontram no interior da moto, onde nem mesmo o proprietário sabe, que não são substituídos a não ser que substitua o chicote ou a não ser que esse serviço tenha sido feito por um restaurador. E se for feito por um restaurador, fiquem tranquilos que foi um excelente serviço, porém essa moto vai custar de 2 a 3 vezes o valor desta mesma modelo apenas reformado, ok? Estão acompanhando, jovem? Vendo o quanto é importante vocês estarem atentos à apostila, que vai ajudar também no nosso questionário de interação. Percebemos que temos várias imagens e ilustrações também para ajudar você, jovem mecânico, a ser um profissional elitizado, a ser um profissional bem informado, a receber o seu diploma, a realizar os seus primeiros serviços na sua própria garagem, ok? Beleza! Vimos a respeito desses plásticos de isolamentos que vão ficando amarelado e ressecado com o passar dos anos da moto, ok? Ah, mas essa moto sempre ficou em garagem, nunca saiu. É mesmo? Mas esse plástico não teria essa rigidez tamanha se ficasse sempre em ambiente controlado. A rigidez vem do ressecamento do plástico, ou seja, essa moto ficou exposta a condições de calor. Para ficar exposta a condições de calor, ela saiu sim da sua garagem. Beleza, jovem? Joia! Outro ponto que a gente tem que ficar bem atento e talvez esse seja o mais observado por você, mecânico. Lâmpadas de farol. Todas as lâmpadas, jovem, queimam, principalmente a de farol, que assim como o guidão está sobre o eixo dianteiro, que recebe os primeiros impactos, que transmite essa energia para a frente da moto. Esse filete, por sua vez, se aquece para trazer o brilho da luz. Fica frágil por estar aquecido. Qualquer solavanco maior, qualquer soma de trepidação, leva esse filete a se romper. Ou seja, motos trocam lâmpada o tempo todo. E quais são as marcas disso que fica, jovem?
Sim, são as marcas nos parafusos que acessam essa lâmpada. Ah, mas o vendedor me disse que essa NX4 Falcon tem 5.000 quilômetros. É mesmo? Vamos verificar então os retentores de pó dos isolamentos. Beleza? Vamos verificar os plásticos de isolamento do chicote. Tranquilo? Verificamos a folga dos manetes. Beleza? Tá dando certo? Agora a gente vai verificar então as marcas e danos que os parafusos que dão acesso ao farol sofreram. Como vocês podem ver, aqui é um manual indicando esses dois parafusos e aqui uma imagem real de um parafuso bem desgastado do mesmo modelo. Ou seja, impossível dizer que um parafuso chega a esse nível de desgaste sendo usado 3 vezes, 4 vezes. Claramente já foram feitas dezenas de substituição dessa lâmpada que não seria capaz de enganar ninguém, mesmo que o velocímetro me dissesse 30.000 quilômetros. Só por esse parafuso, eu já diria que não. Ok? Beleza, jovem? Estamos acompanhando aí os segredos de um bom mecânico. Estamos, espero que sim. Espero que isso leve você, jovem, a fazer um bom negócio na hora da compra da sua moto, que leve você a vender o seu serviço como assessoria de compra, como alguém que vai dar o diagnóstico profissional para o seu cliente. Isso é fruto de estudo, isso é pago sim, ok? Beleza, galera. E para finalizar, não menos importante, a gente vai falar a respeito de encontre as ferrugens. É isso aí, a gente vai falar a respeito dessa oxidação que o ferro sofre por variações da umidade e do calor. Sabe você, jovem, que a ferrugem é um processo químico do próprio ferro que é necessário estar úmido e depois receber fortes ondas de calor. Ou seja, um ferro que somente esteja úmido e não receba luminosidade, não seja aquecido, ele não desenvolve ferrugem. Ele só vai desenvolver com a variação do quente e do frio. Beleza, jovem? Mesmo que essa moto venha do litoral, onde nós já discutimos que a maresia, que é aquela brisa do mar com sal que corrói as peças metálicas, mesmo sabendo que no mar a corrosão das peças metálicas é acelerada, ainda assim existe um padrão de aceleração, né? Facilmente, uma peça que ficou em maresia por 15 dias vai ter um comportamento diferente de uma peça que ficou 5 meses em maresia, 10 vezes mais período. Legal? E o que vai nos dizer sobre maresia ou sobre a idade da sua motocicleta, mesmo que ela não esteja na praia, são as ferrugens. Exatamente. Existem pontos, como peças íntimas, como essas, plásticos transparentes do chicote, que muitos não sabem que existem. Existem então peças íntimas também que o proprietário não se atenta na hora de fazer a regulagem, a revisão da sua moto, ok? Então, por exemplo, qual é o lugar da moto que mais está propenso a umidade e calor? Se você pensou tanque de combustível e escapamento, você acertou nos dois pensamentos, é isso aí. O tanque de combustível, por sua vez, por armazenar todo o fluido líquido, ele, assim como a garrafa plástica, transfere essa umidade pelas paredes do ferro. Você, jovem, já não percebeu que uma garrafa de água gelada consegue suar pelo lado de fora? O tanque também faz isso, ok? Ele não é 100% isolado. Esse suor que o próprio combustível transfere para o ferro, fazendo com que essa água atravesse o ferro, sofre então o processo de aquecimento do sol. Logo, é muito comum que em tanques de combustível, principalmente na parte interna dele, na parte de baixo, apresente pontos de ferrugem depois de pelo menos 3, 4 anos de uso da motocicleta ou mais de um ano exposto à maresia. Dica número 1, encontre as ferrugens embaixo do tanque de combustível se você quer saber a real vida da sua moto. Dica número 2, encontre a ferrugem na saída do tubo de descarga, na ponta do escapamento.
Se no escapamento a gente tem o combustível queimado que sai na evaporação, é ali que ele sofre grande choque térmico, aquecendo, acelerando o processo de ferrugem. Então, jovem, é sim dois exemplos muito bons que estão na apostila para você entender a idade da sua motocicleta, encontrando esses pontos de ferrugem. Verifica aqui ó, na torneirinha de combustível como está enferrujado e até mesmo na solda que une as duas placas que montam o tanque, tanto a parte interna quanto a superior, a ferrugem do processo de aquecimento e umidade, assim como a ferrugem que acontece no escapamento. Mesmo que lixamos esse escapamento e repintamos eles várias vezes com tinta de alta temperatura, o processo de ferrugem vem de dentro para fora, superando a tinta e voltando a aparecer. Beleza? Tá aí mais duas dicas muito importantes na hora de você comprar a sua motocicleta, sabendo a real situação dela. É isso aí. E aí, jovem? Tá mais profissional agora? Aprendeu alguns segredos que não podem escapar da nossa mão como mecânico? Nossa, muito bom! Vamos recapitular então quais são esses segredos, um a um de acordo com a nossa apostila? Retentores, guarda-pós. 1. Folga nos manetes. 2. Plásticos amarelados. 3. Carenagens que não se encaixam. 4. É natural que com desmontar e montar das carenagens, com o calor que elas sofrem com o tempo, elas acabem não se encaixando e com o passar do tempo, esses encaixes se tornem mais difíceis. Então, número 4, carenagens que não se encaixam. A gente tem também lâmpadas de farol que sempre queimam, deixando cicatrizes visíveis nos parafusos de manutenção. E finalizando, encontre as ferrugens onde os outros não encontraram. Beleza, jovem? Espero que vocês tenham gostado desses 7 assuntos que hoje a gente trouxe dentro desse tema. Quais são os segredos de um mecânico na hora de comprar uma moto nova? Participem, dê joinha, comente. Conto com a participação de você, jovem, para a gente ir aprendendo e diplomando-se. Logo mais temos formandos das nossas turmas aí de mecânica de moto para você, jovem MSE. Um abraço!